Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Reis e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Sabe aquela bênção que você tanto tem orado, tanto tem pedido para Deus, mas parece que ela nunca chega? Deus me incomodou para trazer essa mensagem para você, para te falar que Ele quer te abençoar, que Ele quer derramar toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, mas que antes da sua bênção chegar, Ele precisa tratar as suas raízes, as feridas que estão te impedindo. Ele vai tratar na sua família, porque existem ciclos destrutivos que você está repetindo dentro da sua casa, que está te impedindo de viver as bênçãos de Deus. E eu vou contar hoje a história de Gideão e nós vamos aprender várias lições com esta palavra. E eu peço que você fique até o final, que eu quero orar pela sua família. Para começar, eu quero ler com vocês a história de Gideão, que está no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 até o 16. Leia comigo. Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." "Ah, Senhor," Gideão respondeu, "se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian." O Senhor se voltou para ele e disse: "Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando?" "Ah, Senhor," respondeu Gideão, "como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família." "Eu estarei com você," respondeu o Senhor, "e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem." Olha que lindo! Deus, ele chama Gideão para uma grande missão, um chamado, libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Isso era um desafio, porque o povo de Israel já estava há anos, gerações e gerações, sem buscar a Deus. Eles estavam desviados, fazendo coisas que desagradavam o Senhor. E então, eles estavam vivendo massacrados pelos midianitas. Você vê aqui que Gideão, ele estava malhando o trigo escondido, porque os midianitas roubavam tudo que eles plantavam. E Deus, ele permitiu isto. Deus permitiu entregar o povo de Israel nas mãos dos midianitas, porque eles pecaram contra o Senhor, eles se desviaram. Mas nós vemos na Bíblia que Deus sempre levantou um homem, uma mulher de Deus para poder resgatar o teu povo, porque o amor de Deus por nós é muito grande. E Deus, ele estava chamando Gideão para essa missão. Mas Gideão, ele tinha muitos medos, ele se sentia incapaz, ele tinha autoestima baixíssima. Você vê aqui na Bíblia que ele fala que o clã dele, que era o clã de Manassés, era o menos importante. Manassés foi um dos filhos de José e ele quis dizer que o dele era o menorzinho, era o de menos importância e que ele era ainda o menor da família dele. Então ele se sentia incapaz, limitado, mas Deus falou para ele: "Eu sou contigo, eu irei com você e você vai vencer como se fosse um só homem lutando." Então Deus quis dizer para Gideão, assim como ele disse para Josué: "Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, pois eu sou contigo." É isso que Deus estava falando para Gideão, para ele não ter medo, porque Deus iria junto com ele e ele iria vencer. Mas antes dele vencer, dele receber aquela palavra que Deus entregou para ele, Deus disse que ele tinha que cumprir outra missão. E é isso que eu quero ler com você, aqui no versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: "Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Acerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar." Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Olha isso. Deus, ele deu uma ordem para Gideão. Antes de Gideão ser usado para o que Deus chamou ele
para derrotar os midianitas, para cumprir a promessa do Senhor na vida dele, Deus, ele mandou ele olhar para a casa dele. Olha para sua casa, vai lá no quintal do seu pai. Sabe aquele altar que está lá na sua casa? Aquele altar que pertence ao seu pai? Destrua aquele altar. Destrua, acaba com aquele altar. E hoje Deus está falando para você, através dessa palavra de Gideão. Sabe os altares dentro da sua casa que você está permitindo que outros deuses sejam engrandecidos ao invés do Senhor? Deus quer que você destrua esses altares. Mas o que são esses altares? Altares são todas as coisas que te afastam da presença de Deus. Pode ser uma Netflix, pode ser um celular, pode ser o computador, pode ser até mesmo um livro, pode ser uma atividade que você faz, pode ser hábitos que você pratica. Tudo que te afasta da presença de Deus é um altar. E Deus mandou Gideão quebrar os altares do pai dele. Primeiro você vai trabalhar na sua casa, para depois você ser usado para libertar o povo. E é isso que Deus está falando para você agora. Trabalhe na sua casa, sonde as suas raízes. Aonde há ferida na sua casa? Aonde na sua casa está tendo altares que estão impedindo o agir de Deus? Pare e pensa um pouco, nós precisamos parar e olhar para dentro de nós, para dentro da nossa casa, da nossa família. O que você está repetindo? Muitas vezes, inconscientemente, nós repetimos ciclos dos nossos antepassados por hábitos, porque é mais fácil só seguir do que a gente quebrar algo. O que Gideão fez foi desafiador. Ele teve que quebrar algo que estava ali, há anos. Várias gerações sendo repetidas, aqueles altares para outros deuses, mas Deus mandou ele quebrar aquilo. E Deus não mandou ele só quebrar, Deus mandou ele construir um novo altar para o Senhor. E é isso que Deus está falando para você hoje. Quebre todos os altares errados na sua casa e construa um novo altar para mim. E o que significa isto? Sabe aqueles ciclos que você está repetindo na sua casa? Quantas vezes nós vemos pais que não receberam afeto e eles repetem o mesmo ciclo com os seus filhos? Eles não demonstram amor porque eles não receberam. Eles foram feridos e eles ferem os filhos. Quantos ciclos de traição que veio lá dos seus antepassados que você está repetindo dentro da sua casa? Isso está sendo uma pedra de tropeço, impedindo você de viver as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Que você possa se libertar de todo mal. Peça para Deus revelar a você tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo que você não tem conhecimento, mas que o inimigo está aproveitando daquela porta aberta, daquela brecha, para impedir as bênçãos de Deus na sua vida. Deus, ele quer mudar a sua história, assim como ele mudou a história de Gideão. Ele quer começar por você. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque Deus está te chamando para essa missão, assim como ele chamou Gideão, para mudar a história da sua família. E você precisa se posicionar no Senhor. Você precisa olhar para tudo aquilo que está errado e não aceitar mais, não aceita repetir ciclos. Esses dias eu estava conversando com a minha filha Lorena e eu percebi que ela estava agindo com muita timidez. Estava com vergonha de falar com a amiga, estava com vergonha de se expressar, de falar o que ela sentia. Sempre quando alguém ficava perto dela, ela meio que encurvava, não tinha coragem de se expressar, de falar quem era ela de verdade, de mostrar a sua verdadeira essência. E quando eu olhei para aquilo, eu fiquei muito triste, porque eu fui assim. Durante muitos anos da minha vida, eu fui tímida. Eu passei por muitas circunstâncias da minha vida, na minha infância, que eu me fechei e eu deixei de ser quem Deus me fez para ser. Que o plano original de Deus para mim não era ser tímida. Deus me fez uma menina comunicativa. Eu não sou introvertida. Eu sei me comunicar, eu sei falar. Só que o inimigo, ele aproveita todas as feridas que nós passamos ao longo da nossa vida para nos mudar, para falar que nós somos uma coisa que nós não somos. E por muitos anos eu fui uma pessoa tímida. Até que eu cresci, me tornei adulta e Deus mostrou que eu não era aquele tipo de pessoa. E quando eu via minha filha repetindo aquilo que eu vivi por muitos anos, eu falei, não, eu não quero repetir esse ciclo. Eu não aceito que a minha filha age dessa maneira. Ela não é assim. Eu sei que ela é uma menina líder, ela sabe organizar grupos, ela quando ela está num grupo de crianças, ela lidera, ela dá aula, ela ensina. Então ela não tem aquela característica, mas o inimigo queria introduzir nela, repetir um ciclo que aconteceu em mim, na vida da minha filha.
E naquela hora eu parei e conversei com ela. Falei, filha, você não é assim. Você não é tímida, porque não existe a pessoa ser tímida. Timidez é um estado e você não vai aceitar ser tímida. Aí eu perguntei, você é medo? É correto falar que você é medo? Aí ela, não, eu estou com medo. Eu falei, timidez também é assim. Você não é tímida, você está tímida. Mas você não vai aceitar mais estar tímida, porque você vai quebrar esse ciclo. Aí eu contei a minha história pra ela, ela ouviu com atenção, ela achou interessante aquilo. E a partir daquele momento ela falou assim, mamãe, eu não quero mais estar tímida, porque eu não sou assim. E eu percebi melhoras nela. Já passou um tempo, já faz meses que eu conversei com ela e ela cada vez mais está mais evoluída. Está se comunicando melhor, está falando com as pessoas, está sendo ela mesma. Porque eu decidi quebrar um ciclo e romper com aquilo. Eu não quero que continue nos meus filhos. E da mesma forma, tem ciclos na sua vida que você está repetindo. Talvez uma escassez que você viveu lá no passado e você está transferindo para os seus filhos. Quantas vezes nós repetimos esses hábitos dos nossos pais? Talvez a gente fale, ah, não, isso é muito caro. Por quê? Porque você viveu uma escassez no seu passado, mas hoje você tem condição de comprar aquilo. E você repete aquele ciclo. E o seu filho vai crescendo, aprendendo a viver com aquela escassez também. Sendo que Deus não tem escassez para ele. Deus tem coisas maiores para você e para os seus filhos. Mas para isso você precisa mudar a história. Você precisa derrubar os altares, assim como Gideão derrubou. E quebrar os ciclos da sua vida, da sua família. Sabe aquele afeto que você não recebeu dos seus pais? Eu te amo, um abraço, um carinho. Quebre isto na sua família. Fala, os meus filhos serão muito amados. Eu vou falar que amo eles. Eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou demonstrar afeto para eles. Nós precisamos mudar a história. Mas a história só é mudada quando uma pessoa decide se posicionar. E Deus está te chamando para se posicionar na sua casa. Assim como o Gideão se posicionou na casa dele, você vai ser um posicionador na sua casa. Você vai mudar a história da tua família. Mas para isso, você precisa pedir para Deus mostrar aonde que eu estou me limitando, o que eu estou repetindo. Você precisa voltar lá nas raízes, porque existem muitas coisas que nós fazemos no automático. Nós não temos consciência, não chega aqui na nossa consciência. O nosso corpo só age, a nossa boca só repete. Então você precisa parar para pensar. Faça uma pausa na sua vida, anote, pega um caderninho, anote tudo que você percebeu. O Espírito Santo vai te dar discernimento, ore antes para ele te dar discernimento e você vai anotar. Olha, eu percebi que eu tô fazendo assim, assim, assado. Eu percebi que eu tô repetindo isso que meu pai fazia. Sabe quando você fala assim? Você é igual ao seu avô, você tem um temperamento difícil, você está repetindo um ciclo, você está profetizando uma maldição sobre os seus filhos. Então vamos mudar o nosso jeito de agir, porque não adianta só você quebrar um ciclo, você tem que construir um ciclo novo, assim como aconteceu com Gideão. Deus não mandou ele apenas quebrar aquele altar de Baal, mas Deus mandou ele construir um outro altar, um altar para o Senhor, para o Deus Altíssimo. E é isso que Deus quer que você faça na sua casa, que você mude a história da sua família e de todos os seus descendentes. Eu quero compartilhar com vocês uma dica de livro. O meu esposo, ele escreveu esse livro que se chama Quebrando Ciclos. Esse livro, ele vai te ajudar muito, porque neste livro tem exemplos reais, ele mostra como que você vai identificar os ciclos que estão repetidos na sua vida. Então eu vou deixar essa dica para você. Você encontra no nosso site, que é www.presentecristão.com.br, ou se não, você também consegue encontrar nas principais livrarias de todo o Brasil, certo? E eu quero ler com vocês agora uma passagem que está lá em Gênesis, Gênesis 20. Leia comigo. Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Essa passagem mostra o começo de uma mentira. Uma porta aberta para o inimigo usar a pessoa naquela área. Aí agora eu quero que você vá lá em Gênesis 26. Leia comigo, ó. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, pois Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Lá no 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher,
pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Olha que interessante, você viu que lá no começo, em Gênesis 20, Abraão estava em Gerar. Ele mentiu sobre a sua esposa Sara, porque ele achava ela muito bonita, ele teve medo do povo matar ele por causa da sua esposa. Então ele abriu uma porta ali, foi aberta uma porta, uma brechinha para o diabo agir ali na vida dele. E depois você vê que lá no seu filho Isaque aconteceu a mesma coisa no mesmo lugar, porque uma porta, uma brecha foi aberta e essa porta não foi fechada. Então Isaque, ele nem ficou sabendo do que aconteceu com seu pai Abraão. Ele nem ficou sabendo porque ele nem era nascido na época. E o seu pai com certeza não contou para ele que ele mentiu sobre a sua mãe. Mas Isaque, ele repetiu a mesma coisa com a sua esposa Rebeca. Por quê? Porque havia uma brecha ali, uma brecha espiritual. O inimigo, ele sabia que ali ele conseguia atuar na vida daquela pessoa. Então, eu quero que vocês entendam que uma porta que nós abrimos, nós precisamos fechar. Porque uma vez que você abre aquela porta, se você não fecha ela, você está dando legalidade para o inimigo atuar na sua vida e na vida dos teus descendentes. Porque vai, de geração em geração, ele vai tentando atuar na sua vida, porque ele sabe que ali há uma fraqueza. Então eu quero que você entenda que todas as portas que às vezes foram abertas pelos teus antepassados, que você nem abriu, você fala, mas eu não fiz nada de errado, mas os teus antepassados abriram e não fecharam. Você vai reconhecer essas portas e você vai fechar, para que os seus filhos, eles não precisem passar por essas portas, para que seja quebrado um ciclo ali em você e que a partir de você, os seus descendentes, eles atinjam uma nova rota. Mude a rota da tua descendência. Amém? É isso que eu declaro sobre a sua vida. Você vai mudar a história da sua família e de todas as gerações futuras, porque você vai se posicionar no Senhor. Amém? Toma posse dessa palavra. Então, eu tô pontuando isso para vocês, só para vocês entenderem que existem ciclos que se repetem. Isso é mais real do que você pensa. Você pode pensar, mas é só coincidência. Não é coincidência. Existem famílias que não têm casamento saudável. Só tem separação, só divórcio, só adultério, porque é um ciclo que está se repetindo. Alguém tem que fechar esse ciclo. Alguém precisa mudar a história ali e não aceitar mais essa legalidade para o inimigo agir na sua família. Então eu creio que Deus está te incomodando agora com esse vídeo. Você que está ouvindo essa mensagem, Deus quer que você quebre toda brecha que foi aberta pelos seus antepassados ou brechas que foram abertas até mesmo por você. Deus quer que você muda a história da sua família. A partir de você agora, comece uma nova linhagem, uma linhagem de adoradores, uma linhagem diferente, uma linhagem que levanta um altar de adoração ao Senhor e que Deus possa transformar a sua vida. Eu declaro bênção sobre você e sobre toda a sua família. Que você possa colocar diante do Senhor agora tudo que você ouviu aqui nessa mensagem, que você possa refletir. Então, o primeiro conselho que eu te dou, ore e peça para Deus mostrar nas suas raízes quais ciclos precisam ser quebrados. Depois que você pedir para Deus mostrar, você vai reconhecer e você vai se arrepender daquilo. Mesmo que não seja você que pecou, você vai falar, Senhor, perdoe-me pelos meus antepassados. Você se arrepende daquilo. E assim que você se arrepender, você vai fazer uma oração de libertação para Deus libertar as suas vidas daqueles pecados, daqueles ciclos destrutivos, daquelas limitações. E depois disso, você vai mudar a história da sua família. Você vai construir um novo ciclo. Como Gideão, ele construiu um novo altar ao Senhor, você vai construir um novo ciclo, um ciclo de bênçãos, um ciclo do Senhor, para que a sua geração ela possa repetir ciclos abençoados e não ciclos de maldição. Amém? Então, para a gente encerrar, eu quero que você feche os seus olhos, para a gente orar agora. Eu quero orar hoje especificamente pela sua família e pelas suas raízes, para que Deus possa mostrar agora no seu íntimo quais são as raízes que precisam ser tratadas, quais são os ciclos que precisam ser quebrados. Amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem. Eu creio que o Senhor está tocando no coração deles. É uma mensagem difícil, é uma mensagem pesada, mas uma mensagem muito importante. Nós precisamos olhar para todas as áreas da nossa vida que precisa ser tratada, que precisa ser curada, as feridas que temos, as raízes que estão doentes, que o Senhor possa mostrar para cada um dos teus filhos, ó Pai, o que eles precisam mudar, o que precisa ser quebrado, qual o ciclo destrutivo que está sendo repetido dentro da casa deles. Mude a história, Senhor. Eu declaro na autoridade de Jesus que o Senhor venha clarear a mente deles e mostrar o que precisa ser mudado e que o Senhor venha dar autoridade espiritual para eles quebrarem toda a armadilha do inimigo e fazer uma libertação de todo o mal que estão aprisionando a vida deles, que estão impedindo eles de receber as bênçãos que o Senhor tem preparado para eles. Eu declaro a tua unção, a tua presença, o teu amor sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus que eu oro desde já e agradeço ao Senhor por todas as bênçãos. Amém e amém. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta palavra e eu declaro bênção sobre a sua vida agora, que você possa se posicionar. Peça para Deus trabalhar na sua mente, porque tudo começa na nossa mente. Quando você decide mudar, você primeiro pensa na mudança e depois vem o comportamento. Então que Deus, Ele quebre agora toda batalha na sua mente, toda limitação que o inimigo tenha colocado e que Ele mostre com clareza o que precisa ser tratado e que você possa entender que Deus está contigo. Assim como Deus estava com Gideão, Deus também está contigo e você vai vencer e você vai receber todas as bênçãos que Deus tem preparado para você e para sua família. Amém? Eu peço que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que elas também possam ser abençoadas com esta palavra. Deus abençoe e até o próximo vídeo.